De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você assinante ligou agora, o programa tem hoje as participações dos professores Dimas Oliveira, Cândido Albuquerque e Rui Martinho Rodrigues e vamos discutir o cenário da sucessão presidencial e também da sucessão estadual. E eu quero começar pelos números da sucessão presidencial, mas numa perspectiva, Dimas, Cândido e Rui, da influência da campanha eleitoral nas suas 3 primeiras semanas, pois já estamos aí entrando para a 4ª semana de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, e seus reflexos nos atuais números. Lembremos-nos que quando começou a propaganda eleitoral, a diferença de Dilma Rousseff para José Serra, em uma pesquisa era de 7 pontos percentuais e em outra era 8. Hoje, 3 semanas depois, nós temos 17 pontos percentuais de diferença no Ibope e 18 pontos na CNT Census, conforme vimos na semana que passou. Podemos considerar isso como reflexo da propaganda eleitoral, da influência da propaganda eleitoral, ou como um sentimento de aceitação da população brasileira em favor do governo Lula e a sua capacidade de transferência? Qual é a tua percepção? Arnaldo, certamente que a campanha, não só do horário eleitoral gratuito do TRE, da Justiça Eleitoral, que tem um peso enorme, a candidata tem mais tempo aí, mas a campanha em todos os seus aspectos deslanchou mesmo aí, né? E o que se nota no Brasil hoje é um fenômeno impressionante, em que toda candidatura oficial é favorita. Você tem hoje a perspectiva de, em 16 estados, o governador de cada um desses 16 estados, candidato à reeleição, ser eleito já no primeiro turno. Tem um fenômeno impressionante. No estado do Rio, na última eleição foram 17. Foram 17, agora 16. No estado do Rio, que tem 91 ou 92 municípios, só tem um prefeito que se opõe à candidatura do governador, que é um irmão do desafeto pessoal do governador, irmão do ex-governador Garotinho, que é prefeito em Campos de Goytacazes. Quer dizer, o governador tem praticamente 100% do apoio dos prefeitos. E isso se repete no Brasil inteiro, né? E me parece que aí o que há é que há uma estrutura de poder entre o poder federal e os estados, que cooptando os prefeitos e, por conseguinte, os vereadores, já que os vereadores também têm uma interatividade muito forte com os prefeitos, as candidaturas oficiais no Brasil hoje são favoritíssimas. Então, a campanha começou, os prefeitos foram a campo, os vereadores, os cabos eleitorais dos vereadores, o rolo compressor, que certamente também os erros da campanha, porque tem vitória que se deve ao mérito de quem vence, tem vitória que se deve aos erros de quem perde. Quem perde, é verdade. E nós temos um candidato que era favorito enquanto não havia campanha, mas que praticou alguns erros muito graves, né? Inclusive de mudar de nome no meio da campanha, deixar de se chamar Serra para se chamar Zé. Isso quebra o que os estudiosos de marketing chamam de marca, né? E também quis se apresentar como um candidato de situação, usando o nome do presidente, quando é um homem cuja marca é ser candidato de oposição. Foram erros que eu acho muito graves, que devem ter repercutido muito fortemente. Cândido, o professor Rui usou com propriedade a palavra cooptação, para justificar com isso o poder que as candidaturas oficiais têm hoje, a partir do que pode oferecer a quem está aí, no caso, nos estados, os governos, os prefeitos, e no caso do Brasil, os governadores para a sucessão presidencial. Você corrobora se é cooptação ou é aceitação, ou é legitimação, recepção do eleitor aos governos que estão hoje sendo desenvolvidos neste país? Arnaldo, existem 2 aspectos que precisam ser considerados. O primeiro deles é que a economia, não pelo Lula, não é da responsabilidade dele, ele não é o responsável pelo bom momento que vive a economia, ele não é responsável pelo fato de que muita gente saiu da linha da pobreza e passou a ser consumidor. Isso é um processo, e ninguém pode individualmente se tornar, querer a paternidade dessa situação, mas a grande verdade é que a economia hoje, e o Lula está vivendo esses últimos 8 anos com essa boa economia, ou seja, o Lula não foi, apesar de tudo que ele fez de errado, ele não foi capaz de desfazer os princípios econômicos que foram deixados desde o Plano Real.
manteve o presidente do Banco Central, Meirelles. o Henrique Meirelles, que controla a economia. Então, veja bem, nós temos hoje uma economia em que 32 milhões de pessoas saíram da linha de pobreza e passaram a ser pobres consumindo. A classe média avançou, veja a quantidade de Não carros. esqueçamos a habilidade que ele tem para se comunicar com Não, as mas massas, eu vou chegar né? lá. Eu vou chegar lá. Então, há este panorama. O primeiro panorama é esse, ou seja, ele pegou um país redondo, recebeu um país absolutamente redondo e manteve. Não mexeu no que estava. Não tinha, deixou como estava. O outro aspecto. Relativizou-se no Brasil a questão da decência, da ética e da moral. Tudo é possível. Você imagine se a esquerda permitiria, a dita esquerda permitiria, que o Collor fizesse, ou Fernando Henrique Cardoso fizesse, o que o governo do Lula foi feito. Ou qualquer outro governo fizesse. Veja bem, Caixa 2, não é normal. Tivemos um mensalão e todo mundo foi reeleito. O presidente está usando a máquina de maneira aberta, escancarada, para a eleição da Dilma. Cooptando sim, está cooptando sim, mas de maneira aberta, não há mais aquele freio, porque antigamente a pessoa fazia uma simulação, ajudava o governador ali, mas de maneira não tão... Agora não. Agora é permitido, o presidente da República, a dona Dilma, enquanto era, antes de começar a campanha, fez campanha usando a máquina e apenas era multada pelo TRE. Então, permita só uma colocação. Eu penso, Arnaldo, que para eu considerar como reconhecimento da ação dos governantes, era preciso que eu considerasse que o Brasil estava muito bem governado. E quando eu olho para as condições dos serviços de saúde pública, quando eu olho para as condições dos serviços de educação, quando eu olho para a segurança pública, quando eu olho para o transporte urbano, eu acho que o Brasil não está tão bem governado assim. Concluir apesar do bom momento da economia. Não, veja bem, de outro lado, você não pode esquecer que o Lula tem uma empatia com o povo. O povo gosta dele. Nada pega nele. O filho do Lula hoje é milionário, segundo as revistas anunciam. E isso ninguém fala, ninguém toca. Qualquer outro governante. Então, o que nós temos hoje? No Ceará, nós vamos ter a prefeitura da capital, o governo e a presidência da República, se o cenário que está aí for confirmado, na mão de um único partido, de um único grupo. O grupo esse que, só me permite para concluir, Arnaldo, de um grupo esse que é formado no cenário nacional por Lula, Sarney, Collor, Renan Calheiro, enfim, é esse grupo que hoje está no poder. Jader Barbalho. Nós precisamos, portanto, as pessoas de bem precisam se juntar e criar uma oposição a partir de outubro do ano que vem, sob pena de nós caminharmos, do ponto de vista institucional, o Brasil corre um sério risco de se tornar uma anarquia. Dimas Oliveira, o professor Rui usou o termo cooptação. Cândido Albuquerque foi um pouco mais além e usou relativização de ética, de moral, enfim, de corrupção. Para com isso, segundo seu juízo, justificar por que a candidata Dilma Rousseff está tão bem assim nesse instante nas pesquisas. E para você, qual é o teu sentimento? Acho que todas as colocações que foram feitas, elas têm um sentido e elas acabam se complementando, né? Eu acho que nós temos que partir de um determinado foco. A Dilma Rousseff é poderosa porque ela realizou o PSDB. A realização do PSDB só seria possível com movimento de massas ou com força social concreta, o que não existia. Então você tem uma política econômica pensada por quadros que vieram egressos do PSDB, uma política inicialmente montada, mas sem capacidade de realizar-se por falta de movimento social concreto. Movimento esse que o PT tinha. Então a inteligência do Lula foi ter realizado esse projeto, que seria... Mas realizar como? Peraí, nós estamos na ficção. Quando eu realizou falo, como? Realizar... Criou o Bolsa Família, que era o cartão gás. Não foi ele que... Não, quem criou o Bolsa Família foi antes. Como foi que realizou, então? Me diga, não, explica aí, porque eu estou saindo aqui sem saber e eu acho que o assinante também não sabe. Não, se você me permitir, eu posso lhe dar algumas instruções em relação a isso. Perfeito. Realizou no comportadamente. realizou no sentido de implementar de maneira muito mais arrojada, como assim? De maneira sistêmica, o conjunto de políticas sociais pensadas. Por exemplo, o que são esses conjuntos pensados? Por exemplo, é mais arrojado? Se eu penso, por exemplo, no Bolsa Família, que atinge 2 ou 3 milhões de pessoas, se eu elevo para 20 milhões,
Isso tem um impacto social profundo